Bom, bom dia a todos. Como de hábito, a gente inicia a nossa reunião exatamente às 6 horas da manhã, e são 6 horas da manhã. Então, eu quero agradecer a presença de todos aqui. E nós vamos dar início à reunião do Programa de Capacitação Complementar em Endoscopia Avançada da Via Biliar e Pancreática. E o trabalho que a gente escolheu hoje é justamente um trabalho que vai falar sobre o contraste e a ecoendoscopia, né? Existem inúmeros trabalhos que tentam mostrar o papel do contraste que é avaliado pela ultrassonografia endoscópica. Isso é uma técnica que já é usada na ultrassonografia abdominal, né? Principalmente para ver lesões focais hepáticas, né? Outros tipos de lesões, como também nódulos linfáticos, para prever o grau, né, de agressividade dos tumores sólidos pancreáticos neuroendócrinos. Vale lembrar que apenas um ou dois tipos de contraste tem comercialmente aqui no Brasil, né? Não são todos que têm. E é uma técnica que, na verdade, vocês precisam conhecer, entretanto, é uma técnica que é muito pouco utilizada, né? Em relação à técnica ultrassonográfica, porque é óbvio, né? É muito difícil uma técnica de contraste competir com a anatomia patológica, né? Ou seja, a anatomia patológica é, sem sombra de dúvida, o ponto fundamental para você para você adotar uma estratégia terapêutica nesses casos. Então, a Bruna vai apresentar para nós esse trabalho e vamos depois, né, discutir a respeito desse trabalho. É um trabalho de revisão que mostra, né, exatamente qual que é o papel dessa técnica. Muito obrigado, Bruna. Por favor, fique à vontade para dar início à sua explanação. Obrigada, doutor Celso. Bom dia a todos. Então, como o doutor Celso falou, esse trabalho é um trabalho de revisão que foi publicado esse ano, em janeiro, de um grupo italiano. Primeiro, quando a gente fala em tumores neuroendócrinos do pâncreas, a gente está falando, em geral, de uma entidade rara, que corresponde em torno de 1 a 2% de todos os tumores do pâncreas, e existe uma estimativa aí de menor que um caso para 100 mil em um ano. E entre todos os tumores neuroendócrinos do trato gastrointestinal, os tumores neuroendócrinos do pâncreas correspondem a uma taxa de 12%. A faixa etária mais acometida é principalmente entre os 40 e 60 anos. Apesar de ser considerado relativamente raro, a gente vê aí que nesse período de 40 anos teve um crescimento, sua incidência aumentou com um crescimento em torno de 6,4 vezes, sendo que a maioria dessas lesões elas são indolentes, têm crescimento lento. E aí, diante disso, fica a questão, né? Quais tumores realmente deveriam ser ressecados e quais tumores poderiam ser só acompanhados, seguidos com vigilância? Os tumores neuroendócrinos pancreáticos, de forma geral, eles podem ser classificados, primeiramente, em relação ao seu grau de extensão local e seu tamanho, depois, em relação ao seu grau histológico, leva em conta principalmente o índice, o Ki-67 e a taxa de mitose, e em relação à sua funcionalidade, com produção ou não de hormônios. Além disso, por fim, eles podem ser esporádicos ou então associados a síndromes genéticas, a mais comum, a neoplasia endócrina múltipla tipo 1. Então, o manejo e a conduta, ele, né, diante de um tumor neuroendócrino do pâncreas, ele vai depender basicamente dos resultados da sua classificação histológica, principalmente a partir da coleta de material com punção ecoguiada, que é capaz de determinar o Ki-67 e a taxa de mitose das lesões. Também a gente vai levar em consideração o tamanho dessas lesões e o grau de extensão local, que pode ser avaliado também, não só pela ecoendoscopia, mas também por outros métodos de imagem. Então, a gente vê que, de forma geral, a ecoendoscopia, ela exerce um papel fundamental na detecção e no manejo dessas lesões. E sua importância, né, foi avaliada aqui nesse trabalho, é uma meta-análise que foi publicada em 2015, incluiu 17 trabalhos com 612 pacientes. E a gente viu que, de forma geral, a realização de ecoendoscopia pré-operatória, ela melhorou a visualização de neoplasias endócrinas pancreáticas
e aumentou em cerca de 28% a taxa de detecção dessas lesões no pré-operatório. Na ecoendoscopia, essas lesões, elas tipicamente aparecem como lesões normalmente homogêneas, hipoecóicas e com margens regulares, como a gente vê na segunda imagem. Mas, eventualmente, também a gente pode ver lesões com aparência cística, como a gente vê aqui nessa primeira imagem, identificada aí pela seta. E também em casos mais avançados, com neoplasias mais agressivas, essas características, às vezes, elas podem se perder e as lesões, às vezes, podem adquirir características similares a adenocarcinomas. Então, certos achados da ecoendoscopia poderiam, talvez, ser preditores de malignidade. Isso aí levaria em consideração as lesões de tamanho muito grande, mas é importante a gente considerar que existem relatos de mesmo lesões pequenas, menores do que 2 centímetros, que têm invasão angiolifática e metástase linfonodular. Características ecográficas em relação à aparência heterogênea e áreas anecoicas e obstrução do ducto pancreático. Falando um pouquinho das características ecográficas, esse trabalho japonês, que foi publicado em 2010, ele procurou avaliar quais seriam as características que poderiam ser fatores preditores de malignidade ou benignidade dessas lesões. E o que foi visto é que, de forma geral, a heterogeneidade foi o fator mais comumente associado à malignidade. Provavelmente porque essas lesões, que têm com características, componente maligno, a gente pode encontrar áreas de necrose, hemorragia e, às vezes, também componentes císticos. Em relação à questão da obstrução do ducto pancreático, nem sempre isso se relaciona a um provável comportamento maligno. Então, lesões benignas que se desenvolvem próximo ao ducto pancreático principal, elas podem cursar com obstrução, como foi demonstrado aqui nesse trabalho, e nesse outro estudo, por outro lado, a gente vê que a obstrução do ducto pancreático principal associada à ecogenicidade heterogênea foram os fatores que foram mais comumente associados ao risco de malignidade, né? De forma geral, então, essas lesões, atualmente são classificadas pelo OMS de acordo com a sua taxa de mitose, o KI67, e o seu grau de diferenciação. Nessa atual classificação, né, ela se diferencia porque aqui é possível que tumores bem diferenciados também sejam tumores considerados de alto grau. E aí, diante disso, para se classificar adequadamente essas lesões, como a gente já falou, a análise histopatológica, inclusive o Dr. Celso falou na introdução, ela realmente parece ser o principal método de avaliação. E diante disso, né, a coleta de material, principalmente com a ecoendoscopia, ela é fundamental. De forma geral, a gente vê na literatura que existe uma concordância superior a 80% entre esse método de diagnóstico e os resultados derivados de análise de espécimes cirúrgicas. Diante disso, alguns estudos, como esse que foi publicado ano passado, eles procuram avaliar qual seria o melhor método para coletar esse material. Seria usando a agulha FNA ou FNB? E existe alguma diferença em relação a isso? Esse trabalho foi um trabalho retrospectivo, que incluiu pacientes com diagnóstico confirmado de neoplasia endócrina pancreática entre 2015 e 2020. E esses pacientes eles tiveram seus espécimes, né, reavaliados por um patologista, entre aspas, cego. As lesões que foram avaliadas até 2017 foram submetidas ao método com FNA e a partir de 2017 com FNB. Eles eles avaliaram a quantidade de amostras em que foi possível determinar o índice Ki67 e a celularidade dessas amostras. E aí, nesses gráficos aqui, a gente observa, no gráfico de baixo, o gráfico B, que a correlação do Ki67 das funções com FNB, ele foi mais forte, foi possível estabelecer uma correlação mais forte com os espécimes cirúrgicos do que com as amostras escolhidas por FNA. Então, de forma geral, a punção com a FNB ela foi capaz de estabelecer maior concordância na graduação, né, dessas lesões, comparando-se com os espécimes cirúrgicos, com uma taxa de 96,1% contra 88,2% para a FNA, com diferença significativamente estatística.
atualmente, né, a gente vê que houve, né, avanços com recursos adicionais à ecoendoscopia que poderiam ser úteis no diagnóstico e manejo dessas lesões. E um dos objetivos desse trabalho é discutir exatamente isso. E um deles é a elastografia. A elastografia ela foi inicialmente descrita em 2003, 2006, com esse trabalho do Giovannini, e esse método avalia o grau de rigidez de um tecido de forma qualitativa e semi-quantitativa. A análise qualitativa, ela associa basicamente diferentes graus de rigidez com uma escala colorimétrica. E a análise semi-quantitativa, ela consiste em calcular uma taxa de deformidade entre duas regiões de interesse. Por essa escala colorimétrica, a gente observa que seria como se fosse uma legenda, que, em geral, aqui está marcado no score 4, essas lesões elas possuem uma região central mais macia, atribuída à cor verde, circundada por um tecido mais endurecido de coloração azul, tipicamente associado a um componente hipervascular que é comum dessas lesões. De forma geral, o que a gente vê na literatura é uma sensibilidade superior a 90% atribuída a esse método, e uma sensibilidade entre 60% e 70% usando esse método para diferenciar lesões benignas e malignas. Entretanto, muitas vezes esses resultados eles são diferentes e heterogêneos e às vezes até controversos. Então, por exemplo, alguns autores eles encontraram altas taxas de deformidade entre tumores neuroendócrinos sólidos, comparando-se com outras lesões sólidas do pâncreas, como por exemplo adenocarcinoma ou lesões inflamatórias. Enquanto outros autores eles encontraram resultados discrepantes, mostrando que, em geral, as lesões neuroendócrinas elas teriam uma característica mais macia do que o parênquima circunjacente, né, com taxa de deformidade mais baixa do que a que é encontrada para outras lesões sólidas malignas. Então, além da elastografia, outro recurso é a ecoendoscopia com contraste, que consiste na injeção de microbolhas circundadas por uma camada lipídica, que seria, seria assim, principalmente o grande foco dessa revisão. Então, inicialmente, a ecoendoscopia com injeção de contraste, ela foi descrita em 95, e essa técnica, ela, conceitualmente, ela se caracteriza por aumentar o sinal de retroespelhamento do ultrassom, refletindo a vascularização dessas lesões. De forma geral, as lesões, as neoplasias neuroendócrinas, elas apresentam hiperrealce mesmo em lesões pequenas, como a gente vê nessas imagens. A possibilidade de avaliação dessa microvascularização dessas lesões, os diferentes padrões adquiridos com o uso do contraste, levaram, né, a um crescente estudo na tentativa de se explorar as características vistas no ultrassom contrastado. A partir daí, tentando predizer qual seria o risco, né, a agressividade e o prognóstico dessas lesões. E uma dessas características é a densidade microvascular, que tende a ser menor em tumores mais agressivos. Nessas imagens aqui, à direita, a gente vê, na primeira linha, seria um pâncreas normal. Isso aqui, o que está sendo representado é a densidade microvascular mensurada a partir do número de vasos positivos para CD31. Então, na primeira linha seria um pâncreas normal, na segunda linha seria uma lesão com densidade reduzida, e na terceira linha uma lesão com desculpa, na segunda linha uma densidade aumentada e na terceira linha uma densidade diminuída. Nesse trabalho, a gente observa que a redução da densidade microvascular na análise histológica de espécimes cirúrgicos, ela foi associada à presença de hiporrealce arterial e eliminação tardia do contraste na ecoendoscopia realizada com esses métodos de contraste, né? Em 2008, surgiu a ultrassom contrastado harmônico. Basicamente, isso só foi possível com
com o advento dos agentes de contraste de segunda geração, que eles podem ser oscilados ou quebrados por uma menor potência acústica. Então, assim, isso, a partir daí, né, isso pode ser avaliado pela ecoendoscopia. O ultrassom contrastado harmônico, ele pode visualizar finos vasos, mesmo que eles com baixo fluxo, e é capaz de filtrar sinais provenientes do tecido, com uma visualização seletiva para essas microbolhas que consistem, né, o contraste. Com isso, a gente minimiza os artefatos e promove uma melhor visualização dos tumores pancreáticos e da sua microvascularização. Com um exemplo, né, da imagem que a gente tem com o contraste harmônico seria esse aqui de B, e a gente vê comparado a principalmente uma redução desses artefatos. De forma geral, esse método tem uma sensibilidade geral estabelecida na literatura aí, em torno de 78%, 79%, com uma especificidade aí próxima de 99%. Esse trabalho ele foi publicado em 2018 e ele procurou avaliar o desempenho do ultrassom harmônico, né, o ultrassom contrastado harmônico, para predizer qual seria também o grau de agressividade de um tumor neuroendócrino pancreático sólido. Tumores considerados agressivos foram aqueles G3 ou G1 e G2 metastáticos, e os achados ecográficos eles foram correlacionados com a análise histopatológica, que, por sua vez, procurou determinar essa densidade microvascular que a gente falou e o grau de fibrose dessas lesões. E o que eles viram foi que o realce heterogêneo no ultrassom contrastado harmônico foi a característica com maior correlação com a agressividade do tumor. A análise histológica ela mostrou que esses espécimes, né, esses correspondentes, eles apresentavam também menor densidade vascular, como era de se esperar, e maior grau de fibrose. A sensibilidade do método foi em torno de 96%, especificidade de 82%, acurácia de 86%, um valor preditivo positivo de 71% e um valor preditivo negativo de 98%. Também na tentativa de predizer o prognóstico de tumores neuroendócrinos pancreáticos sólidos a partir do ultrassom contrastado harmônico, esse trabalho retrospectivo, que incluiu 47 pacientes entre 2011 e 2016, ele classificou, a partir da análise histológica, os espécimes cirúrgicos, de espécimes cirúrgicos, lesões em agressivas e não agressivas e correlacionou esses achados com os resultados que foram vistos no ultrassom contrastado harmônico. O que eles viram foi que lesões que têm hiporrealce, em geral, foram tidas como lesões com pior prognóstico. Nessas lesões foram encontrados menor densidade de vasos e maior grau de fibrose. Para esse trabalho, a sensibilidade do método foi superior, sensibilidade e especificidade superior a 90%, a acurácia também alta, de quase 98%, um valor preditivo positivo de 100% e um valor preditivo negativo de 97%. De forma geral, se a gente for olhar na literatura, a gente encontra vários outros trabalhos que se propuseram exatamente a tentar estabelecer uma correlação entre esses achados ecográficos, utilizando contraste harmônico e o prognóstico de lesões neuroendócrinas pancreáticas sólidas. Todos os trabalhos são trabalhos retrospectivos, como a gente pode ver, e resumidamente, extrapolando aqui uma interpretação, é que essas lesões elas apresentam de forma geral hiporrealce ou realce heterogêneo no método de imagem, né? Então, lesões mais agressivas, em geral, vão apresentar essas características. Com esses estudos, o que ficou para mim é que as conclusões aqui retratadas, elas, de forma geral, elas extrapolam achados histopatológicos, que associam menor densidade microvascular e maior grau de fibrose às lesões de pior prognóstico, as lesões mais agressivas. O incremento da ecoendoscopia com utilização de métodos como elastografia, técnicas de contraste,
e a utilização do contraste harmônico, de forma geral, eles poderiam contribuir para ajudar a determinar o diagnóstico e o prognóstico dessas lesões. Os estudos atuais são todos estudos retrospectivos, e na maioria das vezes, as análises feitas para os tumores neuroendócrinos, elas foram análises secundárias em estudos que foram direcionados inicialmente para avaliação de adenocarcinoma. Então, por isso, talvez faça necessário né, o desenvolvimento de estudos prospectivos e análises primárias direcionadas para esse desfecho, o que poderia, talvez, acarretar na necessidade de aumento de amostras, principalmente por essas lesões serem mais raras do que os adenocarcinomas. A partir do desenvolvimento de trabalhos com a metodologia mais direcionada, a gente talvez poderia, a partir daí, tirar conclusões mais objetivas, né, e mais assertivas em relação a esses métodos. É importante também a gente sempre lembrar que a ecoendoscopia, de forma geral, ela é operador dependente e existe uma variedade de processadores e de métodos, o que contribui e acarreta uma heterogeneidade de resultados. De forma geral, só para terminar, é o que o Dr. Celso falou no início, eu acho que é muito importante e acho que é a mensagem que fica também, apesar de todos esses métodos e essas alternativas que a gente tem, e com o desenvolvimento de novas tecnologias, a gente tem buscado determinar o prognóstico e a agressividade dessas lesões por métodos menos invasivos, né? Acho que a histopatologia ainda tem papel importante, fundamental e talvez de maior destaque. Muito obrigada. Obrigado, Bruna, pela sua excelente apresentação. Acho que foi uma revisão muito proveitosa em relação à utilização do contraste, né? Muito se fala do contraste, de vez em quando, em mesas de congresso, né? Se fala sobre o contraste harmônico. E, na verdade, eu acho que esse trabalho veio trazer um esclarecimento em relação a como utilizar, né, o contraste e, além de tudo, quais são os seus resultados, quais são os outcomes. Isso é muito importante. E a gente percebe que, apesar da sua sensibilidade um pouco elevada e a sua especificidade muito boa, em torno de 98,7%, a gente tem falhas, né? Porque é muito difícil mesmo você correlacionar justamente com a classificação da Organização Mundial de Saúde para os NETs, principalmente os NETs pancreáticos, uma correlação muito fidedigna. Na verdade, eu vou até já estimular a participação do Filadélfio, né, que é o nosso patologista aqui, que está aqui com a gente, para dizer o que é que ele pensa em relação a isso, né? E para ver se ele dá uma luz para a gente quais seriam as dificuldades que nós, que fazemos o exame, podemos ter em relação ao contraste. Eu confesso que desde quando nós começamos a usar o contraste, ou seja, na prática clínica diária, a própria elastografia, eu sempre digo que esses são métodos para publicar. Não são métodos que a gente possa utilizar com plenitude, com certeza, né, para que a gente possa tomar ou adotar uma estratégia terapêutica. E a gente vê exatamente isso, né? Se você prestar bem atenção, os trabalhos são trabalhos que foram publicados, são trabalhos interessantes, que mostram o seu papel, mas na realidade a gente vê pouco, né, o papel do contraste, da elastografia na prática clínica diária. Então eu queria abrir a discussão. Se o Fila tiver alguma coisa para falar, fique bem à vontade, ele pode iniciar e depois a gente vai discutindo a respeito do contraste, que eu acho que é um ponto interessante, é uma técnica que existe e a gente deve conhecê-la. Então, por favor, Fila, se quiser falar alguma Oi, coisa, fique bem à vontade. bom dia. Bom dia, Fila. Desculpa, sem imagem hoje que eu estou em trânsito. Eu acho que você colocou bem, quer dizer, o papel atual é para publicações, para você incrementar, mostrar o quanto você pode evoluir na técnica ultrassonográfica, né? Porém, agora, eu imagino que isso seja o início de um caminho, né? E para que no futuro realmente essas lesões possam ser diagnosticadas de forma cada vez menos invasivas, né? Acho que hoje sim o anatomopatológico é o gold standard, mas
eu acredito que possam ocorrer evoluções. Vamos lá. Ele fala principalmente de proliferação vascular e de fibrose. Então, assim, as inúmeras variantes de apresentação do neuroendócrino incluem, por exemplo, as formas esclerosantes, as reações estromais fibrosantes, o grande depósito de amiloide, eventualmente, nos funcionantes insulinomas. Isso tudo, eu estou falando de lesão benigna, que vai dar um monte de fibrose aí, então vai ficar bem incoerente, assim, você vai ver fibrose, vai falar, opa, é agressivo, e não é. E agora, a proliferação vascular é interessante, né? Porque, claro, quanto mais sólido ele vai ter uma relação estroma barra celularidade alteradas, e claro, é o princípio pelo qual ele vai necrosar, e né, é como se apresenta uma lesão agressiva. Então, vamos lá, eu acho que hoje ele é um adereço interessante que abre caminho para o futuro você colocar outros marcadores, né, que vão cada vez mais dar indicações de, eventualmente até do diagnóstico propriamente dito, né? Então, eu acho que é isso. Hoje é uma técnica incipiente que eu acho que pode sim levar a outros marcadores moleculares, etc, para lá na frente, né? A minha impressão, hein? Perfeito, Fila. Eu acho que é exatamente isso. Bom, a gente tem que deixar bem claro, né? Se o Fila, que é o patologista, concorda e acredita que isso possa acontecer, eu acho que a gente deve realmente dar um voto de confiança de que realmente isso vai poder acontecer em relação à diferenciação dos tumores neuroendócrinos, né? Do ponto de vista técnico, eu acho que a elastografia é um método que nos ajuda bastante na diferenciação entre um adenocarcinoma, por exemplo, e um tumor neuroendócrino. Isso é realmente uma realidade, porque a consistência e também a formação da tumoração é diferente, né? Ou seja, o tumor neuroendócrino tem uma vascularização exuberante, enquanto o tumor, o adenocarcinoma, não tem essa vascularização. Então, realmente, para essa diferencial, é um método que nos ajuda bastante. Mas eu sempre, assim, eu sou muito crente, né? Também pelo fato, eu não sou patologista, mas pelo fato de ter um patologista que realmente, na maioria absoluta dos casos, e há muitos anos, dá o diagnóstico, entre aspas, o diagnóstico classificatório, tanto de lesões císticas quanto de lesões sólidas, fica realmente difícil para nós, né, acreditarmos que um método de imagem possa suplantar, né, um método patológico, né, como gold standard. Mas eu acho que estamos aí, a gente vai ver realmente, eu acho que é isso que a gente vai acompanhando para ver se a gente consegue melhorar esse tipo de técnica. Eu não sei se você concorda, né, Fila, com isso que eu tô falando, mas realmente é a minha sensação, né, como médico que faz ou que já fez esse tipo de procedimento. Queria saber se alguém, a Fila, fica à vontade. Não, sim, não, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que eu acho que você colocar uma técnica que permita fazer contrastes, e que eu estou imaginando lá na frente, marcadores moleculares, por exemplo, quer dizer, a gente está numa linha boa. Hoje, acho que não dá de jeito nenhum para se abrir mão da análise da biópsia, não é? Hoje a gente tem hoje a gente só pode fazer esses diagnósticos através da biópsia. E aí é outra coisa que se chamou a atenção, quer dizer, você já indicar se é um adenocarcinoma barra um neuroendócrino pela vascularização, muito útil, né? Você fala que você não é patologista e eu insisto que sim, os endoscopistas são patologistas, né? Então, olha quanto a gente caminha se você mandar para o patologista a tua indicação. Olha, tem proliferação vascular, ele tem contornos regulares, tal, pá, pá, eu acho que é um neuroendócrino. Quer dizer, isso daí é fundamental, né?
Porque eu começo a analisar a histologia baseado no que você já viu, né? Então, Perfeito. então sim, eu acho que hoje é um método complementar, interessante e tal, mas lá na frente possivelmente você vai colocar marcadores moleculares, né? E vamos saber que Perfeito. célula está lá, etc. Por favor, fiquem à vontade para fazer seus comentários. Já vi que o Marcos Clarencio já abriu a câmera, tá? Fique à vontade, Marcos. Bom dia. Olá, bom dia a todos. Né? É um artigo interessante. Né? Primeiro, dizer que a gente vem dando mais diagnóstico de lesões no pâncreas, especialmente aqui na Bahia, eu acredito que também no Brasil, que a gente tem mais facilidade em ter uma tomografia, uma ressonância. Eu acho que nas últimas 2, 3 décadas isso aumentou muito. O que é interessante é que a gente tem mais um método que vai depender da interpretação do endoscopista. E isso vai ter uma relação cada vez mais direta com IA. Eu estou muito acreditando que IA vai ajudar nesse sentido, de interpretar mais uma ferramenta que pode ter erro entre nós, né? Uma ferramenta que pode ajudar. Mas também concordo que a patologia é fundamental, é fundamental. O que é interessante é a gente tentar colocar agulha em áreas suspeitas. A gente não tem experiência nenhuma com contraste, a gente não tem, né? E a gente tem uma vivência muito pequena com elastografia. Então, a elastografia, eu vejo um ponto assim positivo, é que pode orientar a sua agulha em determinadas áreas da lesão, principalmente se a lesão tem dimensões significativas, 2, 3 centímetros, você colocar a agulha naquelas áreas mais escuras, né? Então, isso pode ajudar. Mas é fundamental, continua sendo fundamental, tirar tecido de maneira adequada, FNB, né? E mandar para um bom patologista. Isso aí ainda é fundamental e eu acredito que a gente precisa ter argumentos e artifícios para ultrapassar a questão da patologia, né? Eu acho que esses artifícios vão ajudar a patologia, mas a patologia é o bater do carimbo, não é verdade? Concordo, concordo, Marcos. Muito obrigado por seus comentários. Eu queria saber se alguém mais tem algum comentário. Jorge Guedes, por favor, fique à vontade. A doutora Raquel, que também nos escuta. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos. Realmente é interessante, né? Caracterização tissular não invasiva tem sido uma busca aí constante nos métodos de imagem. Acho que o Marcos pegou os pontos principais, né? A primeira questão diz respeito aos padrões quase que aleatórios desses métodos, que para os olhos humanos fica difícil, né? Então, minha pergunta seria, qual a concordância interobservador, mesmo com ecoendoscopistas experientes, desses padrões que estão descritos aí. E parece que termina parecendo como uma coisa assim muito doméstica, quer dizer, do grupo que faz e que encontra, que descreve na França. Isso é muito comum, né? O doutor Filadel falou aí, ornamento, mas é bem assim, como a gente vê esse tipo de coisa. De qualquer forma, como há uma correlação com a biologia do tumor, né? A ideia de estudar melhor, né, essa caracterização não invasiva, pelo menos no direcionamento de amostra, eu acho que sim, vale a pena. E aí vem uma outra pergunta para vocês e para o Filadélfio. Ah, qual a representatividade dessas amostras no tumor neuroendócrino? Quer dizer, é comum haver erro de interpretação por amostragem insuficiente, seria a pergunta, porque se houver esse erro, né? Quer dizer, se é uma passagem de agulha apenas uma vez, ela pode não pegar necessariamente uma área representativa, uma técnica dessa ela pode efetivamente melhorar o desempenho, não por si só, mas o desempenho da anatomia patológica. Então, as duas perguntas que ficam, né? Se a gente pega, por exemplo, os critérios de Rosenman,
há uma considerável discordância interobservadores, né? Então, imagina um padrão desses que tem um elevado grau de heterogeneidade, né? Você vê que o que você chama de microvascular, depois o que chama de macrovascular, é bastante heterogêneo. Mas qual a concordância interobservadores de Doppler, de ultrassom com contraste? E a segunda questão relevante é se as amostras, né, o número de amostras, a posição das amostras, ela pode levar a erros de amostragem e de diagnóstico. Então, se vocês puderem me responder pelo menos essa segunda pergunta, eu gostaria de saber. Eu posso até responder em relação à primeira pergunta, depois eu vou perguntar até para o Fila em relação à segunda pergunta, eu também posso até ajudar em relação a isso, e se alguém quiser também, por favor, fique bem à vontade. Jorge, em relação à concordância interobservadores, quando a gente avalia a concordância interobservadores da ultrassonografia, por exemplo, o abdominal, para as lesões, para qualquer tipo de lesão pancreática, a gente sabe que a concordância em relação ao índice kappa está em nível moderado. Não é muito boa. Depende muito do tamanho da lesão, isso no ultrassom abdominal. E que a gente percebe que se repete em relação à imagem propriamente dita da ultrassonografia endoscópica. Imagina se você colocar elastografia, se você colocar o contraste, como é que isso vai ficar? Vai diminuir muito mais. Então, o que eu posso te dizer é que, e eu acho que até a Bruna chamou a atenção, que o próprio trabalho fala, né? Que a ecoendoscopia é operador dependente. Então, por quê? Esse simples fato de ser operador dependente mostra que realmente o índice de concordância, na maioria absoluta dos trabalhos, não passa do moderado. Ou seja, alguns trabalhos mostram que é bom, eu diria até raros trabalhos. Isso eu estou falando nas doenças em geral. Por exemplo, na determinação de que se um nódulo linfático, única e exclusivamente pela imagem, hein? Ah, o nódulo linfático, esse nódulo que eu estou vendo eu acho que é benigno, aquele nódulo que eu estou vendo eu acho que é maligno. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Em relação à biópsia, eu também concordo. Por exemplo, você tem uma lesão de 1 centímetro, é óbvio que quando você faz a biópsia, você não vai ter uma amostra completa, mas o que chama atenção é que, quando você faz uma biópsia de uma lesão de 1 centímetro ou de um adenocarcinoma de pâncreas de 4 centímetros e vem o adenocarcinoma de pâncreas, é óbvio que realmente você conseguiu fazer o diagnóstico, isso é muito importante. Então, por exemplo, muitos cirurgiões, eles, entre aspas, contraindicam a ecoendoscopia com biópsia de um tumor neuroendócrino, porque dizem que você não tem o nódulo inteiro para avaliar. Mas a gente sabe de trabalhos que quando você faz a imunistoquímica, quando você faz uma avaliação da taxa de mitose, também do KI67, o Fila está aí que não me deixa mentir, a correlação, por exemplo, na nossa estatística pessoal e o que a gente vê na literatura é muito alta. É muito alta. É mais de 85%, quase chegando a beirando a 90%, mostrando que realmente você pode confiar na biópsia. E isso é uma coisa importante, principalmente no KI67. E mais, eu já tive a oportunidade de ver pacientes onde o KI67 da biópsia endoscópica foi maior do que aquele encontrado na peça operatória. Ou seja, mostrando que existe uma possibilidade de um superdiagnóstico. Ou seja, isso é uma coisa que é importante. A Bruna levantou a mão, o Humberto também levantou. Acho que eles querem responder, Jorge. Aí depois se você quiser fazer um comentário, fica à vontade. Fala, Bruna. Nós não estamos te ouvindo. Eu li todos esses trabalhos, né? E alguns deles trazem esse grau de correlação. E realmente é em torno aí de moderado, mas não são todos que retratam isso. Alguns nem expõem esse dado, mas os que retratam mais ou menos foi em torno de moderado também. Perfeito. Humberto? Opa, bom dia a todos. Dia. Mais uma vez a Bruna deu uma aula, porque ela acho que leu todos os trabalhos referenciados no trabalho em questão, foi muito bom. A grande dificuldade que continua é a gente decidir entre um paciente que tenha um diagnóstico
definitivo, vamos dizer assim, para encaminhar para uma cirurgia de uma lesão pequena, versus a conduta do watch and wait, né? Então, quando a gente fala de amostragem, eu estou falando da minha experiência, que não é a experiência do Celso, mas eu acho que é muito difícil também você, numa lesão de 1,5 centímetro, menor que 2 centímetros, você ficar escolhendo a área para botar a agulha. Eu acho isso na prática, quer dizer, então, assim, a elastografia, eu tenho alguma experiência, mas, na verdade, não me fez muita diferença nas lesões sólidas e que a gente puncionou. Agora, o contraste não tem experiência. Então, assim, eu acho que seria muito bom se guiasse as áreas que tivessem alteração da microvasculatura, para a gente colocar agulha, mas eu queria ouvir o Celso, o Otávio, o Eloy, quem tiver presente aí, da experiência. Assim, primeiro, né? Isso. Segundo, não são lesões muito frequentes, né? Então, ainda tem a conduta de lesões pequenas, de você não puncionar, de você acompanhar, né? Com imagem, com seriados. Aí vem a questão toda da idade do paciente, se é funcionante, se não é funcionante, enfim. Então, é isso que eu queria falar. Eu acho que na prática pode ajudar, mas não é tão fácil assim, né? Você escolher a área. Numa lesão de 3, 4 centímetros, tudo bem. Agora, numa lesão de 1,5, 2 centímetros, eu fico satisfeito se eu acertar. Eu quero fazer um comentário para você, Humberto, que mostra exatamente o quanto você tem tido, o quanto você tem observado e tem feito uso da sua boa prática clínica em relação à ecoendoscopia. Apesar de você fazer há pouco tempo, esse seu comentário mostra que realmente você está fazendo, tem tentado usar a elastografia e está observando que esse método não muda muito na adoção da estratégia terapêutica que você vai ter em relação ao tumor que você encontrou. Quer seja ele adenocarcinoma, quer seja ele um tumor neuroendócrino, quer seja ele um tumor cístico de pâncreas, uma neoplasia cística de pâncreas, que é exatamente aquilo que a gente vê. Se você perguntar para o Otávio, se você perguntar aqui, nós temos a Nutiane, nós temos a Jerusa, o próprio Gessé, que está aí, também está fazendo a ecoendoscopia, você pode ter certeza que é exatamente isso, né? Não tem muita mudança. Por isso que eu disse no começo que esse método tanto a elastografia quanto o contraste, é um método para publicações nesse momento. Ou seja, Sim. para mostrar fatos e relatar as experiências pessoais de cada um dos grupos, como o Jorge Guedes chamou bem a atenção, ou seja, aquele nicho que faz isso para mostrar exatamente aquilo que é uma coisa válida, hein? Do ponto de vista científico, é uma coisa válida, tanto que a gente até escolheu esse trabalho. Jorge, você quer fazer algum comentário? Não sei se a gente respondeu sua pergunta, se o Fila também quiser fazer algum comentário a respeito da biópsia, por favor, Acho Fila. acho que faltou a minha resposta ao Jorge, né? Perfeito. Vamos lá. Eu acho que eu sou uma amostra viciada no sentido que, vamos lá, os meus clientes de todo o Brasil aí, praticamente, estamos falando deste grupo aqui. Portanto, eu, eu não tenho tido problemas com a amostragem. É, é, puxa vida, dá até, parece até excesso de arrogância eu falar que eu estou falando de menos de 1% de inconclusividade no exame que eu recebo. Mas é isso, os ecoendoscopistas com quem eu trabalho passaram pela curva de aprendizado e eu não estou tendo problema de coleta de amostra. Onde eventualmente a gente tem problema nos neuroendócrinos? Aqueles com degeneração cística. Tá? Agora, mesmo na degeneração cística, se você faz a imunistoquímica, as células pouco coesas que estão lá, elas marcam. Então, você recupera aquela dificuldade que você teve na histologia primária. Por outro lado, eu queria fazer a pergunta reversa, né? Como que vocês estão lidando quando você, assim, qual é o índice de positividade, de conclusividade de um diagnóstico que vocês recebem do mercado, né? Porque aí nós passamos a falar de um grupo é, que não lida especificamente com a matéria, né?
Esse acho que é o grande problema, né? Quer dizer, vocês que estão recebendo aquele monte de papéis, né? Eu recebo o resultado da tomo, da ultrassom abdominal, da ecoendoscopia e de um anátomo. Quer dizer, como é que vocês lidam tendo que botar todos esses papéis na mesa na frente do doente? Quer dizer, aí sim, qual é a taxa de inconclusividade desses métodos quando você lida com equipes não voltadas para a técnica, pro método, para a pancreatologia propriamente dita? Essa sua pergunta é uma pergunta interessante. Eu chamaria o Rodrigo Surjan para responder, né? Porque ele lida com vários grupos de ecoendoscopia, mas infelizmente ele não está aqui. Ah, não, tá sim. O Rodrigo está aí. Pô, Rodrigo, eu não estou achando seu nome aqui na coisa. Fica à vontade, Rodrigo, para responder para o Fila essa pergunta, porque eu acho que você é um dos médicos aqui, e eu acho que o Jorge Guedes também pode até responder essa pergunta, porque vocês lidam com outros grupos, né? De ecoendoscopia. Então, eu acho que essa é uma oportunidade para você nos passar a sua experiência como cirurgião. E eu sei, e eu já vou até adiantar aqui que eu sei o quão difícil é para o cirurgião quando ele pede uma biópsia, a biópsia vem negativa ou ela vem inconclusiva, né? Eu acho que isso é um ponto fundamental. Então, fique à vontade, Rodrigo. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. Imagina, bom dia, gente. Desculpa que talvez tenha um pouquinho de barulho de crianças aqui, por isso que eu Não, estou me mexendo de lugar. Antes de tudo, assim, quando a gente fala um pouco de elastografia e de contraste para pâncreas, sempre lembra a gente de que isso talvez tenha sido um pouco trazido da utilização desses métodos para o fígado, e que talvez no fígado a utilização de contraste para ultrassonografia e a elastografia sejam tecnologias que já estejam mais estabelecidas e talvez com um pouco mais de senso de utilização na prática clínica, né? Quando a gente tem uma discussão como essa, a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi, de certa forma, que isso está muito descolado do nosso dia a dia e da nossa prática clínica em si. Por dois motivos. Em primeiro lugar, em relação aos nossos protocolos de tratamento, né? Então, assim, até hoje a gente vai nos congressos, a discussão de neuroendócrino pancreático em relação ao tratamento é assim, e entre 1 e 2 centímetros, né? Então, assim, se a gente pensar de uma forma extremamente reduzida e resumida, talvez a gente já tenha na cabeça que, assim, menor do que 2 centímetros, não funcionante, observar, maior do que 2 centímetros, operar. E aquela zona cinzenta da discussão eterna entre 1 e 2 centímetros. Quer dizer, mesmo em termos de tratamento, a gente ainda engatinha em relação à nossa definição de conduta e leva em consideração provavelmente muito menos coisas que deveriam ser mais consideradas como comportamento biológico. Em termos da realidade do que a gente vê no dia a dia, e eu acho que é a milionésima vez que eu vou falar isso para vocês aqui, pensar em discutir concordância entre operadores de contraste em pâncreas é só dentro desse grupo mesmo no Brasil. Essa semana mesmo eu mandei um resultado de um anátomo patológico, de uma biópsia, de uma avaliação por ecoendoscopia de uma neoplasia cística pancreática, que o diagnóstico da macro foi pâncreas e o diagnóstico da micro foi pâncreas. Essa foi a conclusão. Repito para vocês, muitas vezes chegam pacientes no consultório assim, doutor, hoje o seu trabalho vai ser fácil, a gente já fez tudo, né? Isso tudo inclui ressonância e ecoendoscopia. Eu falo, não, provavelmente você tornou meu trabalho muito mais difícil. Antes fosse você não tivesse trazido nenhum exame para mim, que aí sim o meu trabalho ia ser bem fácil. Então, assim, acho bacana o trabalho, acho bacana se investir em tecnologia. Me parece um pouco uma tecnologia que veio do fígado e estamos tentando achar se ela funciona para o pâncreas e para neuroendócrino de pâncreas, mas eu acho que a gente tem muito caminho aí para ter uma uniformização de resultados e de aquisição de efetiva qualidade da utilização da ferramenta antes da gente pensar nesse nível de detalhamento. E para esse caso em específico, pensando nos nossos protocolos de tratamento, eu nem sei se realmente tem uma utilidade na decisão de conduta no dia a dia.
Perfeito, Rodrigo, muito obrigado. Jorge, você quer fazer algum comentário O em relação à sua comentário com prática relação clínica diária? O comentário com relação à pergunta do Dr. Filadélfia é o seguinte: eu acho que pâncreas hoje, cada vez mais, é um trabalho para equipe multidisciplinar e coesa e integrada, né? É importante a gente ter o radiologista para chamar de nosso, né? E o patologista com a experiência. Infelizmente, a gente não vai encontrar patologistas pelo Brasil com a experiência do Dr. Filadélfia, que é uma pena, né? Então, realmente, quando a gente trabalha numa prática fora dessa equipe integrada, né, a possibilidade de erros e de resultados inconclusivos, ela aumenta muito, né? Sobretudo paciente que às vezes faz esse périplo aí por vários profissionais, por razões econômicas, não consegue fazer tudo como nós gostaríamos. Então, é muito frustrante. Para mim, a maior frustração é pedir uma ecoendoscopia e essa endoscopia via apenas com aspecto descritivo, sem obtenção de material, sobretudo quando a gente tem uma lesão, né, uma lesão focal. Isso para mim, é inacreditável, né? Não, inaceitável, mas eu entendo que há dificuldades técnicas também. Graças Eu a Deus, eu gostaria. trabalho com o Marcos Clarencio, né, cada vez mais, e isso tem nos ajudado um bocado. Realmente é aquilo que eu falei, né? É uma angústia muito grande, né, Jorge? É uma angústia muito grande. Jorge, eu vou te fazer uma pergunta, e também eu quero fazer essa pergunta para o Rodrigo. Na opinião de vocês, né, que fazem clínica médica, como eu faço também no consultório, faço clínica gastroenterológica. Qual é o valor? Isso é uma pergunta importante. Qual é o valor para vocês que fazem essa avaliação no consultório de doentes com doença de pâncreas? Qual é o valor da impressão diagnóstica do ecoendoscopista em relação à lesão que ele encontra? Você acha que é válido ou você prefere um relatório único e exclusivamente descritivo? Eu, até pelo exame de imagem, fora da ecoendoscopia, né, o radiologista, a gente quer que haja um posicionamento, né? Entendemos as dificuldades da medicina defensiva, né? De estabelecer, às vezes, a coisa no laudo, mas a comunicação interprofissional, se não puder botar no laudo, porque o grau de certeza é muito, ela é fundamental. Eu prezo muito o laudo que vai além do laudo descritivo, né? E mesmo com laudo descritivo, eu gosto de ver a imagem, até para aprender, entendeu, Celso? Então, eu Perfeito. gosto muito de ver a imagem do que está sendo descrito para ver se eu, se eu concordo ou se eu vou interpelar o colega. Mas, pelo que eu estou entendendo, Jorge, você gosta de uma conclusão concreta É daquilo isso que o aí, radiologista ou aquilo que o ecoendoscopista está vendo, correto? exatamente, é isso. Isso é um recado para todos vocês que estão aí na plateia, né, em relação àquilo que o Jorge falou. O Marcos Clarencio ligou a câmera e depois eu queria ouvir a opinião do Rodrigo Surjan também em relação a isso. Pode falar, Marcos. Você tocou em um ponto que a gente chama muita atenção dos nossos residentes. A gente tem que ajudar o paciente e tem que ajudar o colega que está pedindo o exame. Acertar em 100% nem sempre acontece. Mas você dá uma luz ao colega que pediu, colocando um diagnóstico mais provável e mais um ou dois menos provável, isso é um exercício importante no diagnóstico diferencial e ajuda muito o colega. Eu vejo muito isso, Celso. A gente chama a atenção dos nossos residentes. A gente está trabalhando com aparelho de ótima qualidade e tudo indica que é um adenoma do colo e ele não coloca que é adenoma. Ele diz que é pólipo e pronto. E não sugere, ó, isso aqui é adenoma. A gente hoje tem uma possibilidade grande de dizer, ó, é adenoma, né? Bem, se é de baixo grau, e aí é outra coisa. Se tem alguma coisa já câncer dentro, aí é outra coisa. Mas a gente que lida com imagem, lida com formação de profissionais, a gente precisa exercitar isso, porque o diagnóstico diferencial é extremamente importante, principalmente em casos que são difíceis.
você trabalhar com 2, 3 possibilidades diagnósticas é melhor do que você ficar no escuro. Perfeito, Marcos, é isso mesmo. Rodrigo, por favor, fique à vontade. Algumas coisas em relação ao que foi apontado. Primeiro, assim, quando a gente solicita um exame, é a orientação do Conselho Federal de Medicina, né? Que você não deve simplesmente fazer o pedido. Quer dizer assim, a boa prática, a prática óbvia, é você colocar sua impressão diagnóstica, colocar o máximo possível de dados clínicos que sejam pertinentes à avaliação do colega. Isso é muito óbvio, né? Que a gente tem que fazer. Para a gente, nós que somos cirurgiões, tem uma coisa que é extremamente importante, né? Então, assim, existe uma diferença brutal entre o radiologista, por exemplo, que vira e fala lesão pâncreas, e um radiologista que fala sobre, assim, relação dessa lesão, localização anatômica. São profissionais que têm uma boa noção do tratamento dessas lesões, então, assim, fazer inferências entre relação com estruturas relevantes, tudo. Eu me lembro muito, há um tempo atrás, no hospital aqui em São Paulo, que eu tinha uns colegas que estavam começando num hospital muito bom aqui em São Paulo, e eu conhecia eles pessoalmente, que eles pediram para entrar em cirurgias. Então, se eles foram acompanhar a adenopancreatectomia, eles foram acompanhar pancreatectomia corpo caudal, foram acompanhar a hepatectomia, para ver como eram as cirurgias, para eles saberem o que eles têm que laudar para a gente, que tenha relevância para a realização do ato operatório. Tem um outro fator em relação ao que o Jorge falou, de ver as imagens, né? Então, assim, para o cirurgião, quando você vai indicar um procedimento cirúrgico, eu muitas vezes vejo as imagens do paciente muitas vezes antes da cirurgia. Então, assim, eu vejo na consulta, aí no mesmo dia em casa eu dou uma olhada de novo, alguns dias depois eu vejo de novo, entrando no centro cirúrgico você vê de novo, porque isso tem o potencial de melhorar o nosso desempenho operatório, né? Então, assim, a boa documentação dos exames, uma boa comunicação entre quem solicitou e quem realizou os exames, fazer boas imagens para a gente, putz, isso eu acho que seria o ideal mesmo e é estimulado pelo nosso conselho, né? A gente sabe que isso melhora o resultado. Perfeito, perfeito. Bom, gente, agora eu acho que a gente já esgotou realmente o assunto, foi uma discussão muito profícua. Hoje nós vamos ter um pouquinho diferente, né? Humberto, se você quiser compartilhar sua tela, Humberto pediu para apresentar um caso e o Humberto vai apresentar um caso para a gente. Então, Humberto, se você quiser compartilhar sua tela, fique bem à vontade. Humberto, está ouvindo a gente aí? Estou ouvindo aqui. Pode compartilhar sua tela. Deixa eu, Perfeito, está compartilhando. Perfeito, está peraí, entrando. deixa eu procurar aqui, um minutinho. Na verdade, é uma apresentação de 2 casos para a gente discutir o papel da ecoendoscopia, tá? Ah, Tá entrando aí, não? já entrou, já entrou. Nós estamos vendo aqui sua imagem. Então tá. Pode começar? Por favor, fique à vontade. Então, são 2 casos, esse mais atual e o mais antigo, tá? Então, por favor, interrompa, porque quem quiser interromper no meio não tem problema não. Perfeito, vamos lá. Esse primeiro paciente nos apareceu em abril de 2023, tendo feito uma endoscopia em junho de 2022. Ele fez a endoscopia, não foi com a gente, mas fez e não mostrou para ninguém. A história dele é uma de disfagia há 1 ano, paciente tabagista, etilista, com uma história pregressa de tuberculose pulmonar, em 2010. E apareceu, então, já veio com a gente com a endoscopia e com diagnóstico de carcinoma de tumor de... Eu não tenho laudo dessa lesão, mas deu uma neoplasia maligna. Dessa lesão a 35 centímetros da arcada dentária. Isso é um SEC, né? Um carcinoma espinocelular. Perfeito, Isso, perfeito. exatamente. Aí chegou para a gente
estadiar para a gente ver em termos de ecoendoscopia. A gente fez o estadiamento das cadeias ganglionares que a gente conseguiu ver, tronco cilíaco. Aqui só para o pessoal lembrar que das cadeias mediastinais, que nem todas a gente consegue ver, né? A gente consegue ver muito bem a subcarinal e a ortopulmonar e algumas cadeias laterais do esôfago superior, mas a gente não consegue ver todas as cadeias. Então, aqui, o espaço subcarinal e a ortopulmonar não tinham gânglios, estavam livres, como a do tronco celíaco, né? Obviamente, olhar o máximo possível o fígado, né, para ver se tem alguma lesão nodular, não tinha nada. E aqui a imagem do tumor com o aparelho radial, desculpa, aparelho setorial, a gente não tem um radial, e a gente, numa frequência de 12 MHz, a gente mediu a lesão com 9,7 milímetros de espessura e nos deu a impressão que a camada muscular própria estava irregular na parte distal do... Parte distal, vocês estão vendo meu cursor, não? Sim, estamos vendo. Na parte distal da lesão. Mais uma imagem que a gente, nessa tomada, nesse corte aqui de 13,2 milímetros, e nós classificamos essa lesão no P3, N0, M0, estágio 2A. O paciente foi para a cirurgia, tá? Aqui feito pelo Cleiton, vocês talvez tenham lembrado do Cleiton, que foi o cirurgião que participou daquele neuroendócrino, já falamos de neuroendócrino hoje, né, para lembrar. Isso aqui é o histopatológico, é o que eu recebi de lâmina, se o Fila quiser ajudar. Fila, fica à vontade aí. Putz, eu não estou conseguindo ver a histologia, não. Tá. Não, tá muito longe. Não consigo ver. É uma colocação, como é que fala? Um aumento muito pequeno, né, Fila? Mas Eu não estou beleza. conseguindo, eu não estou conseguindo definição para falar, para bom. poder opinar. Isso aqui foi o que eu recebi, viu, Fila? Ah, tudo bem. Tá? Então, aqui, aí, na macroscopia da peça, que está relatório da macroscopia, do tamanho do esôfago, do estômago ressecado e tal. Na conclusão, esofagastectomia parcial, carcinoma de células escamosas, moderadamente diferenciado, G2, no terço médio, tamanho tumoral de 1,1 centímetros, né? Então, mais ou menos do tamanho que a gente viu na eco, né? Uma diferença aí de 2 milímetros para baixo e outro para cima, quando a gente mediu. Invade a muscular própria, né? O efeito do tratamento, ele não tinha tratamento nenhum, ele não foi para rádio, nem quimioterapia prévia, ele só foi para um tratamento de 3 meses de esquema tríplice para tuberculose, o oncologista resolveu fazer antes de encaminhar para a cirurgia. Não tinha invasão linfovascular, não tinha invasão pelineural e as margens cirúrgicas livres, tá? 6,5 centímetros proximal e 10 centímetros distal. Então, assim, dentro da peça ressecada, foram ressecados 19 linfonodos de diversas cadeias e todos foram negativos, livres de lesão, tá? O maior linfonodo, não me lembro de qual cadeia, não coloquei aqui para não mexer muito o slide, tinha um e pouco centímetros, 1,5 centímetro de tamanho, o menor 0,5, mas nenhum tinha invasão tumoral, tá? Então, assim, esse primeiro caso, se alguém quiser falar alguma coisa, fazer alguma comentário, alguma crítica, enfim. Não, eu acho que, Humberto, esse é um caso interessante, né, que mostra o papel da ecoendoscopia no estadiamento pré-operatório de uma lesão esofagiana. E você vê que o seu estadiamento
antes da cirurgia bateu com o anátomo patológico. E realmente a gente sabe que quando você tem uma lesão que invade até a muscular própria, né, você tem uma chance de aproximadamente, se eu não me engano, 25, até um pouco menos, né, acho que 15 a 20% chance de ter nódulos linfáticos. Então foi uma esofagectomia parcial. Oncologicamente, parece que ela seguiu os critérios, porque a gente vê vários nódulos, né? E a gente está vendo 9, 10, quase 18 nódulos, né? Que foram 19 nódulos que foram removidos, mostrando que realmente, sob o ponto de vista oncológico, ela respeitou os parâmetros que são preconizados. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, né? Humberto, que a ecoendoscopia para os tumores gástricos, tumores esofágicos e até mesmo nos tumores retais, ela caiu muito em desuso, né? Por quê? Porque realmente é aquilo que eu falo há muitos e muitos anos, né? A ecoendoscopia é, sem sombra de dúvida, uma das melhores ferramentas para a árvore biliopancreática. Para essa árvore realmente não tem muito o que discutir, né? Tanto do ponto de vista diagnóstico quanto do ponto de vista terapêutico. Entretanto, a ecoendoscopia para os tumores de esôfago, para os tumores de estômago, tem cada vez menos indicação, isso tem que ficar claro. Porque se, por exemplo, é um paciente que do ponto de vista endoscópico, ele já deveria, né, entre aspas, né, tendo uma boa ressonância, tendo uma boa tomografia e para um procedimento operatório, né? Não sei se você concorda com isso, mas essa é a tendência hoje do manejo, né? Ou seja, da adoção das estratégias terapêuticas para esses pacientes. Sem dúvida, o Celso. E lembrando o seguinte, isso é um tumor transponível, né? Não é um tumor estenosante, senão a gente teria que ter a mão o mini probe, que não é tão fácil no nosso meio, não sei vocês aí, de ter um mini probe, né? E mesmo que se tivesse um aparelho radial também de grosso calibre, não passaria na lesão. Então, para as lesões transponíveis, eu acho que, se solicitado, acho que vale a pena a gente fazer, mesmo com setorial, como a gente fez aí, tá? Essa é a minha opinião. Perfeito. É a ferramenta que a gente tem na mão e como a gente discutiu anteriormente, quer dizer, o que a gente pode ajudar o cirurgião? É mais complementar, eu concordo com você, complementar, porque os outros exames de imagem já podem guiar para o tratamento cirúrgico Não, ou isso que neoadjuvante. você falou, Humberto, é uma coisa da prática clínica diária que não se fala em nenhum trabalho. Quando você mostra uma lesão que não invade estruturas adjacentes, ou seja, quando a ecoendoscopia mostra que não se trata de um T4, ou seja, com invasão de aorta, com invasão do mediastino, com invasão das estruturas periféricas, o cirurgião se sente muito mais à vontade de fazer uma esofagectomia. Então, realmente isso não faz parte entre aspas, da literatura ortodoxa da qual a gente segue, mas com certeza uma ecoendoscopia antes, que nem a sua, que mostra uma imagem que não invade absolutamente nada, o cirurgião vai entrar com tranquilidade para fazer. Ele fala assim: eu não vou ter muito trabalho para fazer a esofagectomia, que deve ter sido o que aconteceu com esse paciente. Por favor, Rodrigo, você me corrija se eu estiver errado, fique bem à vontade em relação a isso. Eu não opero esôfago, então, assim, eu comentar um pouco de esôfago, eu vou perder o tempo de vocês, mas, de uma maneira geral, eu vou falar o que eu acho também. Novamente, batendo na mesma tecla, é assim, quando, por exemplo, às vezes eu tenho outros exames de imagem que poderiam definir a conduta, mas a hora que você pega um exame, que você conhece o colega, que você sabe do expertise desse colega, que você sabe do rigor com que esse colega trabalha, e te confirma dados ou te acrescenta alguns outros dados, sim, faz diferença para a gente planejar a cirurgia. Então, às vezes, você pega um exame feito por um colega super competente, que acaba vendo detalhe a mais, ou então ele vira para você e confirma, fala, pode entrar, é isso mesmo que você vai achar e vai ser uma cirurgia tranquila. Então, eu acho que nesse sentido, mesmo talvez ali em pontos de vista científico, de definição de diagnóstico, não seja necessária a ecoendoscopia, você vai fazer talvez um estadiamento um pouco mais detalhado dos linfonodos, você vai falar a relação com estruturas adjacentes por um colega que você conhece, e isso pode te ajudar no planejamento cirúrgico. Tá certo. Então, Posso, posso seguir?
Posso falar de uma coisa importante atualmente? Claro, por É, favor. é a obtenção de material mediastinal que, nossa, que está diminuindo muito o risco da mediastinoscopia. Então, eu tenho recebido material de biópsias transesofágicas que conseguem evitar uma mediastinoscopia, né? Eu acho a ecoendoscopia para as lesões mediastinais acessíveis aí uma ferramenta incrível. Pois é, Fila. O colega, o Cleito, o cirurgião, ele faz mediastinoscopia, né? Ele é cirurgião geral e torácico. E ele, eu perguntei, você vai entrar? Vai? Não, não vou não. Você vê o que você pode me ajudar. Então foi isso que a gente Perfeito. fez. A gente ligou ontem e conseguiu falar com a esposa do paciente para dar notícia. Isso tem uns 40 dias que ele foi operado, ficou na UTI e tal, aquela recuperação. E ela falou assim, doutor, estou levando ele para a beira do mar para poder curar um pouquinho a parte mental dele. A parte física está boa, mas a parte mental ele está um pouco deprimido. Eu falei assim, leva para a beira do mar mesmo, porque o mar faz bem para todo mundo, para dar notícia. O segundo caso é um caso mais antigo, de um paciente de 60 e poucos anos, que me apareceu com essa imagem. É um paciente que tinha um esôfago de Barrett, não era longo, e abandonou o segmento endoscópico. Depois, tinha feito uma funduplicatura, e 4, 5 anos antes, ele tinha um diagnóstico de esôfago de Barrett. Não teve segmento endoscópico, tabagismo não tinha, etilismo moderado, e a única coisa que a gente tinha feito nele anteriormente era uma polipectomia na colonoscopia. E me apareceu com essa lesão, o diagnóstico de biópsia veio desse pólipo de adenocarcinoma, tá? Ele não quis operar, ele não foi colocado, foi encaminhado para o cirurgião, enfim. E a gente, então, na época não fui eu que fiz a eco, né? Já tem bastante tempo, esse caso foi de 2015, tá? E a ecoendoscopia foi feita pela Simone do Rio, amiga nossa, e o laudo foi que não tinha invasão da camada muscular e não tinha malignidade num linfonodo puncionado no mediastino, tá? Então, diante desse quadro, nós começamos a fazer ressecção desse paciente. Uma primeira sessão fizemos polipectomia e mucosectomia, tá? Eu vou passar rápido, que foram muitas sessões, tá? Começou em 2015. E aí veio aqui embaixo, vocês podem ver, o laudo transição esôfago gástrico com adenocarcinoma superficial, margens cirúrgicas comprometidas, obviamente, né? Então, foi a primeira ressecção que a gente fez. Nós continuamos, desculpa o padrão do slide, mas foi uma foto que a gente fez. Eu fiz no segmento um mapeamento do que a gente precisava, do que ressecou, do que precisava ressecar, do que tinha feito biópsia. Está meio confuso, não vou explicar, porque confesso que eu acho que na hora eu e Deus entendemos isso, e agora acho que só Deus entende, né? Eu entendo mais, entendeu? Mas a gente fez esse mapa e a gente foi seguindo esse roadmap para poder fazer as ressecções. Aqui já era a terceira mucosectomia, já em início de 2016, que perto da transição, que a gente dá para vocês verem, foi perto da transição esôfago-gástrica, já não tinha sinais de malignidade. No segmento, esse paciente fez uma estenose, fez uma dilatação só, tomando cuidado com a funduplicatura, né? E aqui já estava na terceira mucosectomia, como eu falei, e tinha 5 fragmentos com displasia de alto grau e um fragmento com adenocarcinoma intramucoso, tá?
Vocês podem ver na parte inferior esquerda, a foto, parte inferior esquerda, tem duas áreas descoradas ali, ó. Aqui, ó, a gente mostra bem. Lembrar o pessoal que a cronoscopia digital ajuda, mas o Lugol a 2% vamos dizer assim, ó, é excelente para ver essas lesões e para ver a questão do pink side, que é a coloração roseada depois de um certo tempo que você joga o Lugol. Então, a gente continua a fazer aqui, já estamos na 4ª mucosectomia dessas duas áreas descoradas, tá? Continuamos a ressecção e agora, em 2021, tá, nós temos essa imagem à direita, que é o segmento desse paciente. Então, assim, não tem disfagia importante, a gente fez uma única dilatação, e não tem mais nenhuma imagem, a não ser essas retrações cicatriciais aí na parte superior da foto. E aí eu estou considerando ele fazendo tomografia, fazendo exame de imagem, considerando o paciente curado, que começou em 2015 até 2021. Aqui é o último segmento. Perfeito. Você está rindo, pode falar, Celso. Não, eu estou rindo, não, posso falar uma coisa? É ótimo que a gente esteja aí com o Filadélfio, né? Nós estejamos aí também com o cirurgião e com todos os nossos colegas endoscopistas. Eu quero lembrar do saudoso professor Modena, e depois eu quero dizer, eu vou aqui retratar e reproduzir aquilo que o professor José Luiz Pimenta Modena, no HC de Ribeirão, um dos homens que tinha mais experiência, acho que no Brasil, de câncer gástrico, quer seja ele da cárdia, né, do corpo, do antro, e eu em Ribeirão Preto, eu confesso para você, né, que eu tenho pelo menos uns 2 pacientes exatamente como o seu paciente. É óbvio que as lesões eram mais superficiais e na qual esses pacientes procuraram cirurgiões aqui de São Paulo, e que os cirurgiões de São Paulo de esôfago, grandes nomes, né, foram unânimes em indicar o procedimento cirúrgico para esses pacientes. E eu me lembro que eu estava ao lado do Dr. Modena fazendo esses exames, e eu falei, puxa, Modena, mas esse paciente tem um adenocarcinoma sob esôfago de Barrett, será que vale a pena a gente ressecar? E ele me disse uma frase que foi muito engraçada, que ele falou o seguinte, Celso, o adenocarcinoma em esôfago de Barrett, a evolução dele é muito, muito lenta. Então você pode tirar, que você vai ver que se você tiver nova recidiva, você vai lá e faz novas mucosectomias. Ou seja, ele tinha já essa expertise. E realmente eu fiz isso nesses pacientes, como você está fazendo nesse paciente aí. E realmente esse paciente está vivo até hoje, já faz mais de 12 anos, né? E ele nunca mais teve nenhuma recidiva. Eu também tive a oportunidade de fazer isso, fiz uma mucosectomia, inclusive fiz uma mucosectomia em um deles com um anel, né? Eu tenho até as imagens, posso até apresentar esse caso, um caso antigo, né? E era um professor universitário de lá da própria universidade, era um professor da física, e ele agradece até hoje porque ele também não queria operar. Então, Fila, eu queria saber de você, né? E pelo que eu estou vendo aqui, por isso que eu estava dando risada, Humberto, que realmente mostra aquilo que o professor Modena falava. Então, eu queria saber de você, que tem uma grande expertise nisso, se isso que o professor Modena falou era verdade ou se isso é um grande erro, né? Porque realmente ele falava isso baseado na experiência e na prática clínica diária dele, que ele já tinha tido, ele falou que já tinha tido alguns casos que não tinham condições cirúrgicas e que ele tinha feito isso. Só que nesses 2 pacientes que eu fiz, eles tinham condição cirúrgica, e eu acho que é o mesmo caso do Humberto, né, que tinha condições cirúrgicas. O que você me diz aí, Fila? Tá aí a importância de entender a história natural da doença, né? Então, o Nakamura, que foi o meu professor lá, ele fez um estudo matemático para ir de uma lesão de um microcarcinoma entre 2 e 5 milímetros até uma neoplasia avançada de 4 a 6 anos, tá? Então, se você conseguir fazer um diagnóstico precoce e tratá-lo endoscopicamente, claro, tá? Seguindo os critérios já estabelecidos de ressecção
endoscópica com potencial de cura, perfeito. Eu acho que é isso que tem que fazer, com essa paciência mesmo, múltiplas sessões e retira. Acho que está totalmente certo. E aí vem a grande questão, que é de um paciente desse ganhar um diagnóstico de displasia, né? Por quê? A displasia indica a você que aquilo lá não está em evolução, ou se é displasia de baixo grau que vai regredir, ou se é uma displasia de alto grau que você vai ficar esperando o quê? Invadir, né? Quer dizer, o tempo todo isso é neoplásico, né? Só que intramucoso, baixo grau, porque não tem relação com mesênquima. Então é a hora de intervir, né? Claro que no diagnóstico de displasia de baixo grau você precisa ter certeza que não é regeneração, principalmente no Barrett, que é, assim, eu vou te dizer, mais de 90% dos casos que eu revi de Barrett com diagnóstico de displasia de baixo grau não eram displasia, eram regeneração. Né? Então eu acho que assim, precisa ter o critério perfeito para fazer esse diagnóstico e o tratamento está super adequado, claro. E outra coisa, né? Você vê que o tratamento por mucosectomia é um bom tratamento, sem a Claro. necessidade de uma ISD. Isso é importante. Isso é Não, realmente muito importante. claro, se a lesão for intramucosa, é isso mesmo, claro. Ô, Filadel, Oi, Humberto. eu queria fazer só um comentário, para botar em discussão aqui. É óbvio, esse paciente tinha um Barrett, vamos dizer, nem muito longo, nem muito curto. Desculpa, mas eu não coloquei aqui a classe, onde ele se enquadraria na classificação de Praga, né, de extensão e circunferência, comprometimento desses dois parâmetros, mas eu tenho para mim assim, todo o paciente que eu vejo que tem algum Barrett mais curto e com algum grau de displasia, mesmo de leve, eu faço ressecção, faço mucosectomia. É um procedimento simples, tecnicamente, é um procedimento que não tem muitas complicações, mas se tiver algum sangramento, você está ali na lesão, você está pronto para isso. E eu queria ouvir a opinião de vocês e do Fila, principalmente, nessa questão. O paciente vem e eu falo assim, olha, eu dou a opção, você quer ficar seguindo displasia de baixo grau, mas acho que a indicação é mucosectomia, não pense em fazer radiofrequência, seja em Barrett curto ou Barrett longo, porque os trabalhos mostram que tem as células, se isso é verdade, né, Fila? As células escondidas embaixo da reepitelização do esôfago. Então, eu sempre proponho a mucosectomia, tá? Nas lesões do Barrett curto. Queria ouvir a opinião de vocês aí. O Barrett curto, a reepitelização do epitélio escamoso erodido pelo refluxo, ele é reposto pela mucosa pilórica da cárdia. Não é lá de baixo, não. Essas células totipotentes que você está falando são naqueles Barrett muito extensos que quase a gente não vê mais, né, com os tratamentos efetivos que a gente tem no refluxo. Se você fizer uma mucosectomia e garantir que o paciente não tenha agressão ácida, claro que ele vai reepitelizar com epitélio escamoso. Tá certo. A minha crítica é com o diagnóstico de displasia de baixo grau. Isso, na imensa maioria, está completamente errado. É regeneração. Então é regeneração de condição péptica. Não tem que ser tratado como neoplasia. Agora, que se você fizer uma mucosectomia e garantir a ausência de hipercloridria local, ele vai reepitelizar com epitélio escamoso, tá certinho. Perfeito. Marcos, acho que ligou a câmera aí. Fica aí à vontade, Marcos, para falar, para comentar. Não, é para dar os parabéns a Humberto, né? Essas lesões elevadas, né? Se você mostrar isso a um cirurgião, de 10, 9,5 vão querer operar, né, Humberto? E às vezes o Tem paciente muita pode gente ter que razão. muita gente que torceu o nariz, sabe?
E aí, muitas vezes, algumas vezes os pacientes têm razão, né? E cada vez mais, se a gente retira lesões sem agredir muito o paciente, habitualmente é melhor para o paciente. Aí, realmente, quem vê agora não diz que aquela lesão era tão, assim, exuberante, né? Tá de parabéns aí. Perfeito, é isso mesmo. Alguém tem mais algum comentário, por favor? Jorge, se você quiser fazer algum comentário, a própria Raquel, né, que está aí, está quietinha hoje, não falou absolutamente nada, né? Posso fazer uma pergunta só? Claro, Rodrigo, fica à vontade. Humberto, primeiro, parabéns, que procedimento fantástico. E é isso, né? Como você foi mapeando, percebendo essas peças ali, tudo demarcado direitinho para seguir como um guia para os próximos procedimentos. E queria dizer que bonito, assim, quando eu vejo um caso como esse que você apresentou agora, assim, o seu comprometimento com o tratamento do paciente, seu comprometimento com a técnica, assim, super bonito. Agradeço a apresentação do caso como esse, aprendi pra caramba com o seu caso. E eu tenho só uma curiosidade, na verdade, em algum momento você, e assim, ficou muito claro pra gente a utilidade aí da ecoendoscopia num caso como esse, como num caso como esse, ela foi fundamental para a sua opção de terapêutica. Em algum momento você acabou reconfrontando esse paciente com a ecoendoscopia? Se em algum momento você teve aquela curiosidade assim, pô, será que apareceu algum linfonodo aí? Ou até hoje você não refez uma eco para esse paciente? Não fiz. Como eu falei no início, esse paciente é um paciente de bom nível social, intelectual, mas no segmento inicialmente do esofo de Barre dele, ele sumiu por 4, 5 anos. Então, assim, eu ligo, tá na hora de fazer a revisão. Se for ver o tempo, os intervalos das mucosectomias, deu muito tempo, né? Mas não foi só porque o convênio demora e que é justificativa, que tem isso também, né? A gente ainda tem que lidar com isso. Mas foi porque o paciente, eu estou bem, isso mesmo. Quando dava alguma disfagiazinha, entupia alguma coisinha assim, aí ele procurava, achava que o tumor estava voltando, aí aproveitava e fazia a mucosectomia. Mas isso é um ponto interessante que você colocou. Eu posso até propor fazer uma ecoendoscopia, ver o mediastino dele, né? Não sei se eu vou passar o aparelho de eco ali na junção, né? Porque eu não fiz uma dilatação para abrir total, para não desfazer a válvula, né, cirúrgica. Mas acho que é um ponto importante. A gente fez só a imagem, mas eu não fiz mais eco, não, mas é um ponto importante. A gente fez Mas, imagem. Humberto, você falou bem, viu? Ele não tem disfagia, correto? É, Mas por exemplo, nesse caso, eu faria uma dilataçãozinha com Savary. Eu faria, eu deixaria, porque esse meu paciente também evoluiu da mesma forma que o seu. Até eu eu tenho as fiz, imagens, depois eu vou mostrar para você. eu fiz Mas uma dilatação balonada eu não faria durante o tratamento. balonada. Não faria Durante o balonada. tratamento. Foi assim, uma coisa muito leve e ele ficou bem, com alimentação normal, né? Falando sempre do cuidado, olha cuidado com o churrasco. É, Depois de 3 cervejas, o cara começa a engolir tudo, né? isso Então a aí. gente. Raquel, Mas, enfim. Mas essa proposta do SUS é interessante, né? é, Não que a gente não Raquel, consiga passar. Bom dia a todos. Hoje eu aproveitei bastante, aprendi muito, como sempre. Para mim é sempre um prazer poder estar no grupo. Fiquei muito atenta às observações e eu queria dar parabéns. Os mesmos comentários do Rodrigo, que, Humberto, você sempre surpreende pelo seu cuidado, pelo seu zelo com os pacientes, né? Eu acho que o resultado foi muito bom. Concordo com o Celso que eventualmente uma dilatação com Savary seja bem indicado. Mas passando bem o endoscópio, talvez a preocupação seja um pouco exagerada nossa. Mas parabéns pela apresentação e parabéns à Bruna pela excelente revisão, que a gente não tem nem o que comentar, porque foi muito completa. perfeito. Muito obrigado, Raquel. Bom, gente, a gente já está
né, eu acho que hoje nós somos premiados aí pelo Humberto, com um caso maravilhoso. Eu também faço minhas as palavras de todos aqueles que te parabenizaram, Humberto. Realmente o seu cuidado, o seu zelo com o paciente é uma coisa impressionante. Gostei muito, né? Repito aqui as palavras do Rodrigo, gostei muito da sua planificação, né? Gostei muito da sua planificação em relação àquilo que você devia fazer na próxima endoscopia. Eu acho que esse é um É um homem exemplo para todos estratégico. nós. Oi? É um homem estratégico, né? É um homem estratégico. O Rodrigo acho que está com a mão levantada. Eu vou deixar o Rodrigo aí fazer o último comentário rápido e depois eu vou encerrar, porque nós já estamos praticamente no horário. Por favor, Rodrigo, se você quiser falar alguma coisa, fique bem à vontade. Humberto, é por isso que estamos extremamente empolgados para o seu simpósio e nos dedicando demais para tentar te entregar uma boa aula ali, porque você é um cara diferenciado. Estamos muito felizes e muito animados. Exatamente. Muito obrigado, vocês são muito gentis, viu? Não, você merece cada palavra de elogio, Humberto. E eu quero Obrigado. também dizer o seguinte, que Humberto está fazendo um simpósio de doenças biliopancreáticas, onde ele chamou praticamente todos do grupo aqui. O simpósio vai ser híbrido, né, Humberto? Vai ser tanto online quanto presencial. Gostaríamos muito da presença de todos vocês lá, né? Eu acho que vale a pena. Vai ser uma discussão de altíssimo nível, né? Nós vamos simplesmente discutir todos os temas da pancreatologia. Eu acho que realmente vai ser muito interessante. Eu gostaria que vocês colocassem, acho que o Humberto já colocou no nosso grupo, né, o folder, né, o folder de inscrição, o folder de registro. Então, que vocês distribuam eu acho que vale a pena distribuir para todas as suas redes sociais, porque eu acho que realmente vai ser um simpósio muito interessante, muito legal e que foi idealizado e completamente organizado aí pelo nosso querido Humberto. Bom, mais Obrigado uma aí. vez. Só para lembrar, ao Celso, primeiro que no folder tem inscrição, tanto no próprio folder, quando você abrir inscrição, tem a inscrição presencial e a inscrição online, tá? É a Perfeito. primeira coisa. Segundo, falar que, pelo amor de Deus, não foi completamente idealizado por mim, não. Todos estão ajudando, você, Celso, também está encabeçando, e já de antemão agradecendo a presença de todos. O Marcos via online, né? Que ele não pode vir. É uma pena, mas online eu vou estar, se Deus quiser. A presença de todos do grupo que vão palestrar, dos debatedores, e a presença de todos, seja online, dos inscritos, tanto online como presencial, né? Presencial tem a vantagem de pegar um arzinho da praia, tá certo? Tomar um chopinho gelado na beira do mar, enfim, fazer umas promessas para ir, Iemanjá, quem acredita. Gilberto, o fato de o Marquinhos não ir, o Jorge também não quer dizer que eles estão isentos de pagar a lagosta quando a gente for lá na Bahia, né? É verdade. Aí, obrigado, tá, gente? Obrigado pelo apoio. Gente, mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos e a gente na próxima terça-feira nós vamos estar juntos aí, que vai ser exatamente um dia pré o simpósio do Humberto. E a gente, graças a Deus, né, espero estar contando com todos vocês. Desejo uma excelente semana e um excelente final de semana para todos vocês. Um abraço. Tchau, um abraço. Boa semana, Tchau, gente. tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.